A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens, quarto trimestre de 2021, da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema da lição de jovens nesse trimestre é Jesus Cristo voltará. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, do dia 24 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo, já deixa aqui embaixo o seu gostei, seus comentários, se inscreva no canal e não se esqueça, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Eu te prometo que a metade desse galardão será também seu. Afinal, a lição de hoje, a lição número 4, vai falar sobre o tribunal de Cristo. O texto do dia está em 2 aos Coríntios 5:10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A síntese diz: todos os salvos em Jesus Cristo um dia deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um será recompensado por suas atitudes e obras. Os objetivos dessa aula: primeiro, explicar como será o tribunal de Cristo. Segundo, evidenciar o que acontecerá no tribunal de Cristo. E terceiro objetivo, compreender o que receberemos no tribunal de Cristo. O texto bíblico está em 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao 15. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, nós temos aqui na introdução uma pergunta para você pensar. Como você tem realizado a obra do Senhor? Com diligência e excelência? Na lição de hoje, vamos estudar acerca do tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras realizadas na terra em favor do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, Apocalipse 22:12, o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra. Muitas pessoas confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. Entretanto, serão dois acontecimentos muito distintos, muito diferentes. Nós vamos entender por quê. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo será para os crentes, para os cristãos. É o momento em que eles serão recompensados por todo o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Veremos que haverá uma recompensa para todos aqueles que serviram e servem a Cristo por amor, com zelo e excelência. Então, a primeira informação que nós temos é que o tribunal de Cristo é um tribunal para galardões, para recompensas, para julgamento, na verdade, de obras. Não é julgamento para salvação, mas é o julgamento do que eu e você fez aqui na terra em prol do reino de Deus. Vamos ver o que é, então, em detalhes, o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Subtópico 1. Uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Se pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, se nós aceitamos a Cristo como Salvador, certamente participaremos dessa audiência, desse julgamento. Paulo diz que todos os salvos estão intimados a comparecerem ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para receber o que foi feito, o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá? Segunda aos Coríntios 5:10, que é o nosso texto do dia. Tá? Então, o que nós fizermos aqui na terra, enquanto estivermos vivos, através do nosso corpo, né, ou bem ou mal, é o que será julgado nesse tribunal. Você consegue imaginar esse momento? É um questionamento aqui para nós. Nessa hora, nossas obras, boas ou más, serão expostas diante de uma multidão de pessoas. Então, todos que estiverem nesse tribunal de Cristo, nesse julgamento de obras, todos verão as obras de todo mundo. Então, é lógico, na eternidade, é um outro tempo, a nossa mente humana não consegue mensurar esse momento como será, mas imagine você tendo a sua vida exposta, digamos assim, em televisão mundial, né? Em rede mundial para todos os 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Seria mais ou menos isso, só que num outro nível na eternidade. Aí ele pergunta, você já pensou a respeito disso? É lógico que geralmente a gente não para pensar, né? Então ele diz, haverá certamente muitas surpresas quando o Senhor trouxer a juízo a respeito das nossas ações. Então tudo que nós fizermos aqui na terra, ou bem ou mal, vai passar por esse tribunal de Cristo. Volto a insistir, a salvação para quem foi arrebatado, para quem já está na glória, a salvação já está garantida. Nós estamos falando aqui de um tribunal que vai julgar as obras de cada um. Tá? Quando se dará então esse tribunal de Cristo? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a declaração da nossa denominação, o tribunal de Cristo se dará logo após o arrebatamento da igreja. Então, assim que os mortos em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo forem arrebatados, assim que entrar, digamos assim, na eternidade,
haverá certamente antes da entrada no céu, antes das bodas do Cordeiro, antes desses eventos principais lá no céu, haverá então esse tribunal de Cristo. Todos vão participar da festa já com os seus galardões, com as suas insígnias, com as suas patentes, cada um já paramentado de acordo com aquilo que recebeu ou deixou de receber. Então, nós cremos que será esse tribunal de Cristo acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Segundo, uma prestação de contas, O que é esse tribunal? Esse tribunal será uma prestação de contas. Ele diz: ainda não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus. Contudo, sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é justo e fiel. Ou seja, a justiça de Deus, ela é perfeita. Ele não erra, seu julgamento é perfeito e Deus lhe outorgou todos os julgamentos. Vejamos João capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, e você pegue a sua Bíblia aí para nós lermos juntos. Diz assim, João 5 e 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Hoje nós temos Jesus como Salvador, como amigo, como aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas aqui nesse tribunal, ele será juiz. E como juiz justo, ele não tem e nunca teve, pelo menos enquanto esteve aqui há 2000 anos atrás como ser humano, ele nunca foi parcial, ele sempre andou na verdade. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, ele é a verdade. Então, ele será juiz. O Pai, diz o texto, deu a ele o poder, no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Então, Jesus será o juiz nesse tribunal de prestação de contas. As Escrituras Sagradas nos mostram como será o julgamento dos crentes para a entrega dos galardões, o tribunal de Cristo. É bom frisar, esse tribunal não é para nenhuma espécie de condenação. Esse tribunal é para julgar as obras que cada um fez aqui na terra. E aí a pessoa vai ganhar ou não galardão, vai receber a sua recompensa de acordo com a sua obra. Segundo Tim LaHaye, somente as obras que suportarem o fogo do julgamento divino serão recompensadas. 1 aos Coríntios 3:14. Se você puder, abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal. 1 aos Coríntios 3:14 diz assim: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, ou seja, nesse julgamento, esse receberá galardão. Então, se a obra for aprovada pelo fogo divino, pelo fogo celestial, então essa pessoa recebe a recompensa. É importante ressaltar, conforme nós já estamos frisando desde a introdução, é importante ressaltar que no tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados. Os crentes somente receberão ou perderão as recompensas. Contudo, esse será um momento de muito temor, pois as intenções dos corações dos homens será revelada diante de todos os crentes. Então, conforme nós já falamos, vai ser
todos que estiverem presentes ali vai conhecer a obra, né, e a intenção com que aquela obra foi feita por cada pessoa. Tá? Então, vai ser um momento, digamos assim, humanamente falando, um momento tenso, um momento de muito temor, porque você vai passar por uma prova. Quem já fez vestibular, esses vestibulares de universidades estaduais, federais, essas coisas todas, você sabe do que se trata, né? E os jovens costumam fazer provas para entrar em empresas, costumam fazer dinâmicas para ser aprovado em multinacionais. Então, todos nós sabemos como é essa tensão. É lógico, nós estamos mal comparando com esse temor que se dará nesse tribunal, porque você não sabe se a sua obra vai ser aprovada ou não, né? Se ela vai resistir ou não ao fogo divino. Por isso que ele diz que é um momento de muito temor, né? Muitos fazem, aí ele vai fazer uma aplicação aqui. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressado, ou seja, a pessoa realmente obedece ao ID de Jesus, a pessoa realmente está fazendo aquela obra com um amor verdadeiro. No entanto, o contrário também é verdade. Alguns fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas no tribunal de Cristo tudo será revelado. Então é muito bom que eu e você, aluno e professor de escola dominical, que a gente comece a reavaliar as nossas intenções, o nosso coração, por que eu estou fazendo esta obra, qual é a minha intenção verdadeira, se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se eu estou fazendo obras de caridade, qual é a real intenção? Não espere chegar no tribunal de Cristo para passar pelo crivo do fogo divino. Já comece a fazer um crivo no seu próprio coração e eu no meu coração, tá? Para nós não passarmos uma situação meio complicada, para não dizer o mínimo, né? Tem alguém que diz que muitos lá serão envergonhados. Eu tenho dificuldade de crer nisso, mas não sei, né? Vamos ver. Terceiro subtópico, né? O tribunal de Cristo será um momento de recompensa ou perda dessas recompensas. Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja e porfia, mas outros anunciaram o Evangelho, fizeram uso dos seus dons e talentos de boa vontade e por amor. Eu vou me utilizar da Bíblia na linguagem de hoje para ler Filipenses, capítulo 1 e o versículo 15. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns deles anunciam a Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Então veja que o Evangelho, alguns usam seus dons e talentos de boa vontade e por amor, mas outros usam por inveja, usam por outras motivações, né? Estes que usam por amor e boa vontade, né? Estes que pregam por briga, por contenda, verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e eles sofrerão perdas quando do recebimento dos galardões. Então, alguns vão receber metade do galardão, outros um terço, outros o galardão inteiro e outros não vão receber nada, porque a obra vai queimar, né? Por causa da má intenção com que a pessoa fez a obra de Deus, tá? Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, orar,
jejuar, dar esmolas em secreto. Jesus, em Mateus 6, do versículo 1 ao 21, ele fala que essas obras, essas disciplinas que fazem parte da disciplina espiritual, essas obras têm que ser feitas em secreto, para que não venhamos a perder o nosso galardão no céu. Se você puder, abra em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, vou abrir aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? No versículo 1 ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Aí ele fala da esmola, no versículo 2, né? A mesma coisa, ele chama de hipócrita quem faz isso. Depois ele vai falando, quando orar, não seja como os hipócritas também, é para fazer no secreto. E aí ele vai falando de tudo que nós fazemos para o reino de Deus. Ele diz que tem que ser feito em secreto. A sua oração, o seu jejum, a sua esmola, né? Tudo precisa ser em secreto. É você e Deus. Caso contrário, né? Quando você divulga isso, quando as pessoas tomam conhecimento e você faz questão de publicar isso, o seu galardão já está comprometido. O seu galardão, na verdade, lá no céu já não existe mais, porque para Deus você já o recebeu aqui. Então, muitos praticam boas ações e realizam a obra do Senhor apenas para serem reconhecidos pelos homens. O que eu acabei de falar. Esses já receberam a sua recompensa na terra, seja em forma de like, seja em forma de dinheiro, seja em forma de clique, seja em forma de fama, de sucesso, seja lá o que for, já recebeu aqui na terra. Então, que venhamos a servir ao Senhor de modo a garantirmos o recebimento do inteiro galardão, do galardão completo. Vamos ver segunda carta de João, a segunda carta, o versículo 8. Eu vou usar a linguagem de hoje. 2 João, versículo 8, porque só tem um capítulo. Ele diz assim: tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Recebam o galardão completo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, para que o que estamos fazendo não ficar só no plano humano, só aqui entre nós. No tribunal de Cristo, então, haverá muitas surpresas. Isso daí é um fato, né? Pois alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens aqui na terra, poderá, não estou dizendo que vai acontecer, mas poderá ter suas obras reprovadas. E outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento e fez a obra do Senhor no anonimato, escondido, em secreto, poderá ser grandemente honrado pelo Eterno. Então veja que é um cuidado, que nós devemos ter, porque lá haverá muitas surpresas. A ideia aqui é que nós façamos com muito temor e tremor a obra do Senhor, de maneira sincera e com o coração transbordando de amor. Vamos ao tópico número 2. Então ele diz aqui, concluindo esse primeiro tópico, ele diz: o que suas ações vão dizer a seu respeito? Então, lá nesse grande tribunal de Cristo, o que as suas ações, o que você fez, vai te retratar. As nossas ações expressam
nossas intenções, e tudo será revelado no tribunal de Cristo. Vamos ao tópico número 2. O que acontecerá no tribunal de Cristo? Então, nós já vimos o que é o tribunal de Cristo, um local de avaliação de obras realizadas pelos salvos, segundo, uma prestação de contas daquilo que foi feito, e terceiro, um momento de recompensa ou perda de recompensa. Número 3, o que acontecerá no tribunal de Cristo? Primeiro, a fidelidade ao Senhor será recompensada. O que significa isso? Vejamos. A palavra usada por Paulo no grego para tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5:10, é bema. Bema. O que é bema? Bema era um lugar elevado, uma plataforma utilizada pelos oradores, era uma espécie de púlpito. E atletas também, o chamado pódio, onde os atletas recebem quando eles recebiam seus troféus. O bema também era utilizado pelos governantes em seus discursos e também pelos juízes. Nós podemos ver isso em Atos 12 e 21. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza. Atos 12, 21, está assim escrito: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, ou na tribuna, e lhes dirigiu a palavra. Então, Herodes aqui, aquele que foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. É sobre esse incidente aqui que ele está dizendo. Também em Atos 18, 12, olha o que está escrito, Atos 18, de 12 a 17, que diz assim: mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então nós temos aqui um tribunal, e eles estavam num local conhecido como bema. Então, no tribunal de Cristo, Jesus estará em um bema, em uma posição elevada, numa tribuna superior, e dali seus olhos podem contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Então, Jesus estará numa plataforma, num nível mais elevado, e dali ele vai contemplar a todos que estarão ali no julgamento. Então, o autor diz: não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho, a sua fidelidade, e no momento certo ele vai lhe recompensar. Por isso, não desista. E aqui está uma observação para todo cristão que trabalha no Evangelho. Jesus está te vendo, não precisa ficar preocupado com o presidente, com o pastor local, não, trabalhe, que quem precisa ver o que você está fazendo é o Mestre Jesus de Nazaré. Os demais podem ver, podem
recompensar, pode elogiar, mas isso não pode tirar o foco do nosso trabalho. E quem precisa ver que é Deus. Vamos ao segundo. Então, a fidelidade ao Senhor será recompensada nesse tribunal. Outra coisa que vai acontecer no tribunal de Cristo, um julgamento individual. É isso mesmo que você ouviu. Não vai ser julgamento por baseada, vai ser individualmente. Não se preocupe, porque o tempo lá chama-se eternidade. Lá o tempo é kairos. Então não é igual aqui que a gente vai ficar olhando no relógio. Não, lá o tempo é bem diferente. Então fique sossegado. Então os crentes prestarão conta individualmente do uso que fizeram dos dons e talentos que receberam do Senhor. Você já tem um talento, ou dois, ou mais. Como você está aplicando esses seus dons e talentos? Todos os servos de Deus receberam da parte do Senhor algum tipo de talento, sendo que uns receberam mais e outros menos, mas todos receberam conforme as suas habilidades, né? Tem a parábola lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Nessa parábola narrada por Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que eles não poderiam administrar. Tal fato nos mostra que, se falharmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpas. Por quê? Diante do tribunal de Cristo, os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados. Então, nós precisamos tomar cuidado. Cada um só recebe a quantidade de dons e talentos daquilo que Deus já sabe que você tem capacidade para executar. Portanto, não haverá desculpas. Se você tem um talento, é porque Deus entende que de um talento você dá conta. Se você tem 10 talentos, Deus entende que você dá conta de 10 talentos. Então, você tem que trabalhar para Jesus e praticar aquilo que ele determinou, multiplicar as bênçãos através desses talentos. O que acontecerá também no tribunal de Cristo? Número 3, a qualidade precederá a quantidade. A qualidade do que você faz vem antes da quantidade. Ele diz assim: Deus valoriza a maneira como o crente executa o seu trabalho. O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem o serviço de Deus de qualquer maneira. Jeremias 48:10, ele diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, de qualquer maneira. Precisamos realizar a obra do Senhor, mas ela precisa ser com excelência, ou seja, eu e você precisamos fazer o nosso melhor. Aquilo que nós conseguimos fazer de melhor, é isso que vai ser valorizado. Então, temos visto um crescente aumento do chamado marketing pessoal, ou seja, os crentes querem ser conhecidos e que suas obras apareçam a todo custo, mesmo que para isso usem de engano, de mentira. Estes fazem da sua vida uma verdadeira vitrine, entre aspas, né? Postando todas as suas ações nas redes sociais. Olha que triste, né? A fim de receberem muitas curtidas, muitos likes e aumentarem o número de seguidores. Por falar nisso, nós precisamos realmente aumentar o número de seguidores, mas não é por motivo vão, tá? É para que outras pessoas elas consigam também assistir esse canal,
ter acesso a essas informações, é mais nesse sentido nobre, pelo amor de Deus, né? Deus sabe e conhece o coração do homem. Ninguém engana o Senhor. Por isso, as nossas ações serão provadas pelo fogo. Então, todas as nossas ações, a minha, a sua e de toda a igreja de Cristo, de todo cristão, as nossas ações serão provadas pelo fogo. Então, assim nós vimos o que acontecerá no tribunal de Cristo. Então, como você tem realizado a obra do Senhor? O padrão de Deus é alto. Precisamos fazer a sua obra com excelência. E com excelência significa você dar o seu melhor, você fazer o que estiver ao seu alcance, nada mais, nada além do que o seu melhor. No último tópico, então, terceiro tópico, o que receberemos no tribunal de Cristo? O que a gente vai ganhar? Vamos lá. Primeiro, recompensas eternas. Então, tudo que estiver no céu é eterno, é para sempre. Jesus nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouros nos céus. E aí ele cita, Mateus 6:20, onde nem a traça e nem a ferrugem não consomem, e nem onde os ladrões não minam e roubam. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo neste mundo, aqui na terra, que são os tesouros celestiais, ou seja, aquilo que é eterno e não efêmero. Aqui tudo é efêmero, aqui na terra tudo é passageiro, mas as obras que nós fazemos para o reino de Deus, elas são contadas na eternidade. É bem verdade que aqui na terra também acontecem algumas recompensas, mas o alvo principal, a recompensa principal é lá em cima, na eternidade, para onde nós estamos caminhando. Então, todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Então, dinheiro, casa, fama, sucesso, tudo isso vai ficar aqui. Contudo, o que receberemos lá no tribunal de Cristo não terá data de validade, ou seja, é para sempre. Será que nós conseguimos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós? É um questionamento para você pensar. Aqueles que conseguem compreender essa verdade permanecem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 1 Coríntios 15:58, ele diz: quem consegue captar uma fagulha disso que nós estamos meditando, essa pessoa permanece firme e constante e abundante na obra do Senhor. Segundo, essas recompensas são eternas. O que nós vamos receber no tribunal de Cristo? Recompensas inimagináveis. O que significa isso? O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 aos Coríntios 2:9 que não temos condições de imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Pai Celestial, Pai Celeste, Deus o Pai, tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dores, sofrimentos, tribulações, mas um dia tudo isso terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento, não desanime. Permaneça firme em Jesus Cristo. Não deixe a casa de Deus, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de buscar ao Senhor, pois em breve, aí vem Apocalipse 21:4, em breve Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, na eternidade, todo sofrimento termina. Então, continue com seus olhos voltados para o Cordeiro de Deus. Então, o que é que nós vamos receber no tribunal de Cristo? Recompensas inimagináveis. A nossa mente humana não é capaz de comportar a revelação dessas recompensas eternas que nós só saberemos de fato quando chegarmos lá, porque são inimagináveis. A nossa mente humana, ela está corrompida pelo pecado, então não tem como. E número 3, o que nós receberemos no tribunal de Cristo? Recompensas imerecidas, recompensas que nós não merecemos. Parece até um paradoxo do que nós estamos falando até agora, né? Porque falamos que todos nós temos que trabalhar, que fazendo a obra de Deus com sinceridade vai ter um galardão, vai ter uma recompensa, que Deus é justo juiz e que vai nos galardoar, e de repente agora a gente fala que essas recompensas não são merecidas. O que significa isso? Ele diz aqui, os galardões que nós vamos receber no tribunal de Cristo são frutos do que fizemos com os nossos talentos que Deus deu. Existe uma relação com as decisões que tomamos e com as escolhas que fizemos dentro do nosso livre-arbítrio. Contudo, não podemos nos esquecer que eles também são consequências da graça divina. É pela graça de Deus que nós conseguimos trabalhar no reino de Deus. E aí em Filipenses 2:3 ele cita: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É isso que ele está dizendo. Então, as recompensas, elas serão dadas em decorrência da graça aos servos que foram fiéis no pouco. 1 Coríntios 3:13. A cada um conforme as suas obras. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa generosidade divina é mencionada por Jesus, ao responder aos que não acharam justa a recompensa dos obreiros da última hora. Mateus 20, verso 15, ele diz: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Então, nós vamos receber as recompensas porque trabalhamos, mas nós trabalhamos por causa da graça de Deus. Nós não estaríamos fazendo nada disso aqui, eu e pastor Fernando, se não fosse a graça imerecida, a graça maravilhosa do nosso Deus. É nesse sentido que as recompensas que nós vamos receber lá, elas são imerecidas. Na verdade, nós nem precisaríamos receber nada. Só de entrar na eternidade e viver para sempre com Deus, já estaria de maravilhoso tamanho. Amém? Espero que você tenha entendido. Então ele diz: por que Deus vê a necessidade de recompensar os crentes no céu? Só a salvação não seria suficiente? Isso é para a gente pensar. E ele mesmo coloca esse ponto importante. A bondade e misericórdia do Senhor não tem fim. Ele sempre nos concede além daquilo que merecemos. Então não é porque a gente merece, é porque Deus é bom e sempre bom. Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei. Assim nós finalizamos a lição de número 4, falando acerca do Tribunal de Cristo. Deixa aqui seus comentários, um abraço apertado e a paz do Senhor.